Olá, sejam bem-vindos ao Tarot News, mais uma edição. Eu, Daniel Fernandes, aqui de Portugal, Almada, Débora Jazini, de São Paulo, Brasil, e hoje temos também uma convidada especial, a Maria João, a gente já vai falar com ela. Mas, olá, Débora. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo o nosso vídeo em outro horário. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Maria João. Obrigada pelo convite. E não se esqueçam, assinem os nossos canais, deixem o seu gosto, porque assim o YouTube vai entender que nós somos muito legais e que a gente é muito necessário no seu dia a dia, certo? Tanto no Daniel, no meu também. Então, bora lá. E hoje a entrevista é com uma pessoa de garbo e elegância de Portugal, né? Super recomendado, a Daniel me falou muito bem de você, do seu trabalho, né? De como você lida com este assunto que você vai nos contar tudo e não vai nos esconder nada. É com você. É verdade, temos como nosso convidado hoje muito especial a Maria João Almeida. E a Maria João Almeida trabalha em algo e desenvolve algo que são chamadas de chinesices Feng Shui. Mas, João, eu conheço um bocadinho do teu percurso e sei que a tua chegada ao Feng Shui, não diria que foi um pouco mais tarde, mas foi no momento certo. Porque tu não começaste logo pelo Feng Shui, tu tiveste outros caminhos, tu tiveste outras coisas. João, fala-nos um pouco de ti, como é que tudo isto aconteceu? Isto começou, eu não gosto da palavra acaso, não é? Porque desconfio que tenho para mim que acasos não acontecem. Mas bom, digamos que na altura, em dezembro de 1996, tudo aconteceu, me pareceu, na altura, um bocadinho por acaso, não é? Nessa altura, já lá vão uns anos, não é? Eu entro no mundo do yoga e entro na cultura oriental, não é? Na visão oriental, nesta lente tão diferente que eles têm de olhar para nós, seres humanos, não é? Para o nosso lugar, para aquilo que nos rodeia, para tudo, não é? Esta lente deles é muito particular, não é? Então entrei nesta lente por acaso, não é? E através do caminho do yoga, portanto, e através da tradição hindu. É nessa altura eu pratico, eu faço formação, e eu termino na Índia. Eu termino em Rishikesh, numa aldeiazinha no sopé dos Himalaias, no ashram do Swami Dayananda, e tive o acaso de aprender com ele no último curso que ele deu antes de partir, não é? Ele já estava muito velhinho, e o último curso que ele deu, eu tive a oportunidade de estar na Índia a aprender com ele, e então foi extraordinário. Nesse caminho, eu chego à Índia porque tive a sorte de, entretanto, encontrar o Pedro Kufter, uruguaio que vive no Brasil, na Praia de Santa Catarina, numa casa na Praia de Santa Catarina, e ele agora divide-se, entre parênteses, agora divide-se, está um bocadinho no Brasil, está aqui um bocadinho também connosco, também perto do mar, diga-se, na Ericeira, mas foi através dele que os meus olhos se abriram, não é? Para outra profundidade, para outro, acho que é mesmo o termo, é a profundidade da análise. E através dele eu fui estudar com o Swami Dayananda, que foi o mestre do Pedro Kufter, não é? E então através dele eu acabo na Índia e a ter uma experiência maravilhosa e que me mudou para todo sempre, não é? Depois, no entretanto, o meu apetite, não é? A minha ressonância com as coisas orientais continua, porque entretanto eu sou iniciada em Reiki,
Portanto, entra também a questão deste olhar japonês para esta questão de como é que nós funcionamos e como é que nós somos responsáveis, não é, pela nossa própria cura, entre aspas, não é? Ou ausência de doença. E depois chego à chinesice, portanto, eu chego à metafísica chinesa, não é? Vamos ser rigorosos, são os meus professores, têm uma 5, coitadinhos. E eles, portanto, eu chego à metafísica chinesa, curiosamente, porque os hindus também têm uma forma de entender o espaço e a casa. E tem uma disciplina que estuda isso, tal como os chineses têm o Feng Shui, a tradição hindu também tem a sua. E eu, quando estive na Índia, nos intervalos das 5 aulas diárias que nós tínhamos, portanto, não tinha muito tempo, era uma altura muito intensa de estudo e até de convívio com pessoas de todo o mundo que lá estavam, mas eu tentei procurar quem me ensinasse lá isso. Portanto, a versão hindu desta questão do espaço, não é? De que é isto da gente se sentir em casa em determinados sítios e de outros sítios não é? Da própria organização do espaço, tudo isso. E não encontro. E venho a verificar que essa disciplina é uma coisa que ainda está muito restrita, está pouco aberta ao ocidental. Triste por não ter conseguido isso. Chego à metafísica chinesa e ao Feng Shui, em primeiro lugar, e chego então ao Feng Shui por esta vicissitude que foi de não ter encontrado junto, quem me ensinasse junto da tradição hindu, esta questão do espaço. E fiquei maravilhada. Eu fiquei maravilhada e a partir do Feng Shui, que é a metafísica chinesa é como se fosse uma mão, não é? Tem 5 dedos, tem 5 grandes áreas de estudo. Uma delas é o Feng Shui, portanto é a arte que estuda as formas, não é? A outra é a medicina, e as outras 3. Então eu dedico-me, não consigo dedicar-me ainda à medicina, mas dedico-me, a partir do Feng Shui, dedico-me às outras 3 que faltam. E então estudei, tive a sorte de encontrar pessoas extraordinárias que me ensinaram. Estudo atualmente com uma grande professora de Singapura, que é um poço sem fundo de conhecimento e de abertura, não é? A este mundo, não é? Esta visão deste mundo, não é? E fiquei fascinada, absolutamente fascinada com o entendimento que a tradição chinesa tem disto, que é, primeiro, situa-te, a tradição chinesa situa-te logo, não é? Diz-te logo, mas tu, ser humano que andas aí, mas qual é o teu problema? Não sabes o que é o teu caminho, não sabes para onde ir, não sabes onde estás, sabes sim, não é? E a tradição chinesa diz assim, então sabes tanto que basta parares e olhares para cima. O que é que tens acima? Tens o céu. Depois olhas para baixo. O que é que tens em baixo? Tens o chão. Então tu, ser humano, tu estás entre o céu e a terra. Este é o teu lugar. Tu não és um ser do céu, exclusivamente. Do céu recebes muita coisa, não é? Mas tu estás encarnado, não é? Dizem os budistas que a gente decide encarnar, não é? Bem, mas efetivamente nós estamos encarnados aqui, portanto nós estamos sujeitos à lei da gravidade, a todas essas leis da física, não é? Então, se é verdade que olhas para cima e vês o céu e que recebes dele inspirações, pensamentos, tudo isso, não é? Não é menos verdade que da terra, que é o teu chão, que é o chão que te segura, não é? Também
recebes igualmente. Recebes impulsos, recebes intuições, recebes coisas que não passam por aqui, não é? Pela mente racional, não é? Mas que fala contigo. E pronto, e a partir daí foi só investigar isto, não é? Foi investigar isto e é um mundo aberto, é um livro aberto para quem quer aprender, para quem quer perceber. Tenho encontrado muitas respostas, é verdade, ali. João, deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque quem nos está a ouvir neste momento, e é verdade que a palavra Feng Shui e o nome Feng Shui é algo que é mundialmente conhecido, portanto não é uma palavra, nem é um termo que seja propriamente desconhecido, de alguma maneira, de uma forma ou de outra, as pessoas já ouviram falar, e é claro que fica sempre aquela coisa de que, ok, Feng Shui está ligado às casas, e isto é o que comumente se conhece. Correto, pois é. Feng Shui, acredito, e até por tudo aquilo que eu tenho de vista a trabalhar, é muito mais que isso. Sem dúvida nenhuma. Tu consegues nos explicar para leigos. Certo. Para leigos, as pessoas não têm que saber. Para pessoas que estão a zero, o que é que nós podemos verdadeiramente transmitir a estas pessoas que são leigas, que estão a zero? O que é que nós podemos transmitir sobre o conceito do Feng Shui? Em que utilidades é que ele pode ser verdadeiramente aplicado? Uhum. Como é que ele pode ser um verdadeiro benefício? Útil, não é? Sim. É útil para as pessoas. O Feng Shui é um dos 5 dedos deste todo que é a tradição chinesa milenar, não é? Estamos a falar de uma tradição de, meu Deus, os livros de medicina são de 4.500 a.C., portanto, nós estamos a falar de um corpo de conhecimento muito antigo. E eles tinham, nessa altura, caracterizava as pessoas dessa zona do globo um poder de observação brutal. E o que eles perceberam é que em determinados locais as coisas funcionavam de forma mais fluida, a vida corria de forma mais fluida. E noutros locais, com mais desafios, com mais obstáculos, e começaram a observar. E a partir desta observação eles chegaram então ao Feng Shui, literalmente vento e água, não é? Mas esta disciplina é complexa, no sentido em que tem uma série de conhecimentos, de técnicas que utiliza, mas é simples na sua essência. Então, para leigos, a essência é esta, eu saber olhar à minha volta, não é? E olhar à minha volta é ao meu espaço, ok? Então, eu vou para uma praia. Porquê é que as pessoas gostam de ir à praia? É por acaso? É porque está calor? As pessoas gostam de ir fazer caminhadas, não é? Ir para a montanha, afastar-se da cidade. E agora, não sei como é no Brasil, mas nós estamos a viver aqui em Portugal muito uma espécie de êxodo, em que as pessoas estão a sair da cidade e procuram outro tipo de vida, não é? Mais próxima da natureza. Não sei se é assim no Brasil também. Tem. Hoje nós, principalmente porque em São Paulo é uma cidade cara, né? Então as pessoas estão migrando mais para o interior, outros estados até, para ter qualidade de vida. Principalmente as pessoas que vão para a montanha. Tem as pessoas que gostam da praia também, mas, assim, o interior, né, vamos dizer assim, mais para dentro, está sendo mais, vamos dizer assim, há uma busca maior. Procurado, não é? Pois. E por que é esta busca? É porque, efetivamente, o que os chineses dizem é que a montanha e o oceano, não é, são fontes de Qi. Qi, que é a palavra deles para energia. É o Qi,
dos japoneses, é o prana dos hindus, ok? E é isso, quando se fala então em Feng Shui, é muito mais do que o espaço, como dizias, Daniel, é entender a forma como o Xi se movimenta, não é? Então, fazer uma consulta ou procurar alguém que faça uma consulta de Feng Shui a pessoa vai em busca de entender como é que a energia se movimenta naquele seu espaço, mas para poder tirar melhor proveito dela. Mas o que está em causa sempre no Feng Shui é o conceito de Qi. Esta é que para leigos é isto, é o conceito da energia, de como é que ela se movimenta, que tipos assume, não é? Que tipo de formas assume, não é? Isso, os chineses dizem que essa energia pode assumir a forma dos 5 elementos, não é? Água, árvore, fogo, solo e metal, não é? Que depois se relacionam entre si de 3 formas diferentes, não é? Ora apoiando, ou controlando, ou drenando. E a partir daí, depois o consultor de Feng Shui faz o seu trabalho, mas fundamentalmente para leigos, Feng Shui é isto, é entender, é a disciplina que permite entender como a energia se movimenta e que formas assume. E quando falo em espaço, não estou só a falar em espaço fechado. Por exemplo, eu não sei se a Débora conhece, nós temos aqui em Portugal um estádio de futebol em Braga que foi feito por um arquiteto de renome e que está encastrado na montanha. Então há uma parte do estádio que não tem bancada, porque está mesmo encostado na montanha. Então isto faz com que as pessoas que estão ali, portanto, ao ar livre, não é fechado, não é um espaço fechado, não é? Mas que isto faz com que a energia se movimente ali de determinada maneira. Então, não é só, Feng Shui não estuda só casas, não é? Embora seja talvez aquilo que as pessoas mais associam, é verdade, mas podem associar também, porque isso também se faz a espaços abertos. Por exemplo, arranjos de jardins, por exemplo, de áreas, não é? Também se pode fazer desse ponto de vista. E até uma coisa que se faz no Oriente, mas que não se pode fazer, eu não sei a situação jurídica no Brasil, mas aqui em Portugal, desde o século XIX, que não se pode fazer, devido a questões de saúde pública, que é o chamado Feng Shui e Yin. Há dois grandes ramos do Feng Shui. É o Feng Shui Yang, portanto, para os vivos, para nós, humanos, pessoas encarnadas, e o Feng Shui Yin, ou o Feng Shui para as pessoas que já não estão animadas, não é? Portanto, que já partiram. Então é o Feng Shui, nós não podemos fazer isso em Portugal, por questões de saúde pública, portanto, temos espaços para as sepulturas e tudo isso, portanto, temos espaços próprios para isso. Portanto, as pessoas não se podem sepultar onde quiserem, não é? Na China não é bem assim. Então, os grandes tubarões do Oriente, porque não estão nos Estados Unidos, os grandes tubarões económicos não estão nos Estados Unidos, estão no Oriente, não é? Muito discretos, muito low profile, mas estão no Oriente, sem dúvida, os grandes tubarões. E eles é comum contratarem grandes mestres para tratarem da sua sepultura, portanto, para tratarem do espaço onde querem ser sepultados e depois das medições todas, portanto, em que a sua pedra tubular, o grau, aqui da medida ao grau, não é? Ao grau, é de uma precisão milimétrica aquilo. Então, o Feng Shui trata dessa parte, não é? Trata, então, do Feng Shui, da casa para aqueles que já partiram, não é? Do espaço para os que já partiram.
Então, estão a ver, Feng Shui é sempre energia, não é? Mas aplica-se a uma miríade de situações. Eu, quando estive em Portugal, acho que na primeira vez, eu notei no shopping do Vasco da Gama que eles têm lá eu particularmente olhei, bati o olho e falei assim, nossa, o que foi muito estudado, cada espaço. E o que me chamou a atenção foram as plantas que estavam ornando a decoração. E os pontos aonde foram feitas, né, vamos dizer assim, os estudos, eu acredito que lá é um espaço, um centro comercial, né, que aqui a gente chama de shopping. Certo. Mas lá, com certeza, foi estudado. Isso é o que eu sinto. E há um hotel em Lisboa mesmo, há um hotel ali ao pé do Marquês de Pombal, da Rotunda Marquês de Pombal. Eu sei qual é. Eu já sei. Diga. Que foi construído e que foi elaborado de raiz, de acordo com princípios do Feng Shui, mas há cada vez mais procura nesse aspecto. E vocês do Brasil têm sido um ótimo, como direi, eu não sei, divulgador, impulsionadores, porque nós recebemos muita coisa deste campo de conhecimento através de vocês, não é? Uhum. É muito engraçado, mesmo em termos hindus e tudo, nos anos 80, nos anos 90, o que havia em Portugal de tradição hindu e tudo, eram coisas não diretamente vindas da Índia, mas vindas da Índia através do Brasil. E era através do Brasil que chegou até nós, portanto. Mas, portanto, vocês têm ajudado também a divulgar e a abrir um bocadinho mais a falar destas coisas e as pessoas depois a adotarem, ficarem curiosas. E depois da curiosidade segue o resto. Com certeza. Mas aqui realmente foi, vamos dizer assim, hoje, para um restaurante, vamos dizer assim, fazer o seu dinheiro, né, assim, mais rápido, ter uma maior, vamos dizer assim, visibilidade, etc. Claro. Eles chamam uma pessoa do Feng Shui justamente para deixar tudo harmônico, onde vai ser o balcão, as mesas, até mesmo a área do caixa, né, da cobrança. Sem dúvida, fundamental. Cozinha. Então, assim, não é só... E o Feng Shui está sendo muito utilizado, pelo menos das pessoas que eu conheço, por duas categorias muito importantes. Primeiro, os arquitetos, pessoal da arquitetura. Se eu não me engano, na USP já tem uma aula, uma cadeira, mais voltada também para o Feng Shui, se eu não me engano. Mas eles tiveram, assim, como curso livre, complementar, já está funcionando. E o pessoal da engenharia, principalmente da engenharia civil. Por quê? Porque tem alguns pontos, por exemplo, até para construir viadutos, eles precisam ver se aquela construção efetivamente vai beneficiar tudo. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que, assim, muitas vezes nós fazemos o nosso Feng Shui intuitivo. Pois é. Né? Mesmo. A gente acaba fazendo o nosso Feng Shui. E que, por exemplo, eu estudei algumas coisinhas, mas não com a profundidade que você tem e com a busca incessante que eu percebo que, assim, você ama, né? Completamente. Mas, por exemplo, o mudar as coisas dentro de casa, mudar os móveis de lugar. Então, assim, é impressionante, assim, já que você não pode mudar de casa, né? Então, bora mudar um móvel de lugar. Isso é lenda ou isso é de fato que acontece? Não, quando se altera o status quo, não é? Há um status quo, não é? Em qualquer coisa, seja na casa, seja... Não é? Quando há uma peça que sai do status quo, tudo o resto
se movimenta de acordo, não é? Então, é o mesmo princípio. O Feng Shui intuitivo de que falava, Débora. Há várias escolas que ao longo do tempo foram dando corpo a esta disciplina, não é? E elas dividem-se em dois grandes ramos. É o chamado o Feng Shui tradicional, ou dito clássico, e e as escolas, digamos que mais modernas, mas enfim, têm os seus quês, mas vamos, para manter simples, dizemos assim, mais modernas ou intuitivas. Não é? E que eu aprendi ambas, mas acabei por me dedicar mais ao tradicional e ao clássico, não é? Uhum. Mas, no entanto, o que se vê, o que se consegue imediatamente perceber é que a pessoa em si, a pessoa consegue perceber se estiver realmente virada para ali, a pessoa consegue perceber, espera lá, epá, mas esta mesa aqui, isto aqui não... Espera lá, isto aqui se calhar estava mais jeito assim. Tão simples quanto isto. Epá, se calhar, olha, estava mais jeito assim. Não empanca com a porta, não sei o quê. Fica melhor assim. Não é? E quando se vai a ver, quantas vezes já não me aconteceu, de eu ir exatamente, quando faço o estudo clássico, vejo, pois, essa é exatamente era a direção, a localização e a direção corretas e mais benéficas. Não é? É muito interessante. E me diz Nós temos este grau de subtileza, porque é energético. Sim. Mas me diz uma coisa, você vai à casa da pessoa fazer esse estudo, ou ela só te manda a planta, como funciona? Conta para nós. Como é que eu faço? Uma consulta de Feng Shui comigo tem 2 momentos. Ou melhor, tem 3, mas a pessoa que me contrata não assiste ao segundo. Passo a explicar. O primeiro momento, eu vou visitar o sítio. Eu preciso de ver o sítio. Ok? A pessoa contacta-me. Eu, entretanto, já utilizo outra técnica, que é Chimen Dunjia, que é um oráculo chinês antiquíssimo, e que me diz, e que me permite ver já, sem eu ir, aponta-me os pontos para onde eu devo olhar. Então, quando eu vou visitar, eu já tenho o meu caderninho com os apontamentos. Olha, tenho que olhar para o sudeste, tenho que ver o oeste, Ok. Garota esperta. O chinês é que é inteligente. O chinês é que é inteligente. Não, com certeza, mas é uma sacada ótima, porque você já vai sabendo que, assim, eu parto do princípio, tá? Da questão de que há casas e casas, né? Com certeza. Então, tem casas onde você vai, você chega de coração aberto, tudo flui, tudo é gostoso, né? Nossa, você se sente querida. Mas tem casa que já faz assim, né? Do tipo assim, sai daqui, o que você vem fazer aqui? Não vem aqui, não. Saravá, irmão. Não, saravá mesmo. Exatamente. Mas, Débora, isto ou seja, isto foi a prática que me mostrou, não é? E depois, à medida que eu fui aprendendo outras técnicas, não é? Outras artes para além do Feng Shui, eu acabei por perceber que eu posso utilizar outras para potenciar o Feng Shui, não é? Então, a pessoa contacta-me, muito bem, então combinamos uma data e uma hora. Eu vou conhecer o sítio, já com o caderninho, com os apontamentos. Depois, eu lá, fisicamente lá, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu olho é para a forma exterior. Ou seja, eu vejo
qual é o contexto daquela casa, onde é que aquela casa está inserida, o que é que tem à frente, o que é que tem atrás, o que é que tem dos lados, a atmosfera que se vive lá, se é barulhenta, se tem carros a passar, se tem uma estrada, não é? Ou se é uma coisa mais tranquila, entendem? Eu registro essas informações, o espaço que está à volta, e depois é que eu entro na casa. Depois é que eu entro na casa da pessoa, não é? Então eu faço as medições, utilizo uma bússola chinesa para isso, portanto, que é um instrumento de trabalho para quem trabalha com Feng Shui tradicional ou clássico, não é? Registro essas informações e estou com a pessoa, estou a dialogar com a pessoa e tenho uma ficha de registro de informações, onde vou registando as informações que depois vão ser precisas para eu fazer o meu trabalho. Não é? Este é o primeiro momento. O segundo momento é, eu depois venho para casa, tenho as fotografias que tiro, as informações que registrei na minha folha de registro de dados e começo a fazer o meu trabalho. Não é? Faço o meu trabalho, faço um relatório escrito que apresenta à pessoa. Não é? E esse relatório tem vários assuntos do Feng Shui, mas começa sempre por uma análise da própria pessoa. Porque eu não vejo o Feng Shui de forma separada. Por exemplo, eu dou um exemplo. Eu não sei se conseguem ver, mas a minha casa é toda branca. Está toda pintada de branco. Toda. Teto, paredes, tudo. A minha casa está totalmente pintada de branco. Para mim, que tenho uma carta e uma energia muito água, marcadamente água, isto é ótimo. Porquê? Porque branco é metal. Metal nutre-me, apoia-me, alimenta-me. Portanto, esta casa, como está, é absolutamente delirante para mim. Não é? A mesma casa, para uma pessoa que tem uma energia, portanto, tem um mapa marcadamente árvore, esta pessoa não aguenta aqui um mês, corta os pulsos. Porquê? Porque esta energia tão marcadamente metal acaba por ser um obstáculo à árvore, e a árvore sente-se oprimida. Então, o que é que eu quero dizer com isto? A mesma casa pode ser o paraíso para uma pessoa e pode ser um inferno para outra. E a casa é a mesma. Não é? Então, o relatório começa sempre, eu começo sempre o meu relatório com esta análise dos mapas da pessoa. Então faço o mapa energético da pessoa, faço o mapa astrológico chinês, não é? Da pessoa, e depois faço o mapa dos trânsitos da pessoa e explico-lhe. Então, no relatório explico em termos escritos o que é que não é só apresentar os mapas, senão a pessoa não entende, não é? Deve ser um mapa astrológico, vem com os caracteres todos, a pessoa não tem a obrigação de saber os caracteres chineses, não é? Então, eu situo a pessoa, falo sobre a pessoa, e então depois é que eu entro na casa. Então, esta pessoa, nesta casa. Ok? Para esta pessoa, esta casa. Então, vamos lá ver. Então, depois é que entra o Feng Shui especificamente. O terceiro momento é quando eu, depois do relatório feito, apresento o relatório à pessoa, eu encontro novamente com a pessoa, apresento o relatório e apresento-lhe as minhas sugestões. E muitas vezes as minhas sugestões não são sempre fáceis. Por exemplo, não é verdade. Dou-vos um exemplo que pode, às vezes, até causar alguma estranheza, para dizer o mínimo, nas pessoas. Por exemplo, este último projeto que eu estou agora a terminar, um dos conselhos que eu vou dar ao casal é: entrem pela janela da varanda, não entrem pela porta. Quando entrarem em casa, não entrem pela porta, entrem pela janela da varanda. Exatamente, é uma vivenda, portanto não é um apartamento,
é uma vivenda, portanto, ou seja, isto é só para... Estão a ver, às vezes, as sugestões. Porquê? Porque a porta de casa tem uma combinação de estrelas que não é a mais favorável. Então, eu, para além de apresentar um plano de intervenção, não é? Para minimizar aqueles efeitos, não é? Porque eles não vão deixar de existir, porque aquela é a casa, não é? Mas para minimizar os efeitos, vou propor então um plano de ação, mas um desses planos de ação é tirar o fator humano de lá, não é? Porque somos nós, humanos, que damos energia também e que potenciamos com a nossa presença as trocas energéticas. Então, o que é que eu digo? Olha, vocês devem entrar sempre que estiverem em casa, não é? E que tenham que vir cá para fora, entrem e saiam pela porta da sala. Portanto, estão a ver, nem sempre as sugestões são as mais óbvias. Então, eu tenho que explicar à pessoa a razão, não é? A pessoa não vai entrar pela janela da sala sem perceber o que é que está em causa, não é? Então, este terceiro momento é interessante por causa disso, porque ajuda a pessoa a perceber aquilo que eu escrevo, porque uma coisa é escrever, não é? Eu escrevo e tento ser clara e tudo, mas a linguagem é sempre limitada, não é? Tem sempre as suas limitações. E nada como eu presencialmente lhe explicar isto, isto e isto, a pessoa aceita muito melhor e compreende muito melhor. Então, esses são os 3 momentos da minha consulta. Muito bem. Diz-me uma coisa. Bom, sim, força. Você, por exemplo, eu acredito que uma das coisas que acaba atravancando até o crescimento, né, seja do casal, da família, etc., não é só, vamos dizer, essa questão da porta ou da janela. Isso é importante também. Mas eu acredito que toda casa tem uma bagunça. É uma forma gira de pôr a questão, sim. Claro. Toda a casa também. Né? Toda casa tem um quarto da bagunça. Sem dúvida. Não é? E é interessante porque a pessoa que chama, né, para fazer, de repente, essa análise, porque você não deixa de fazer uma anamnese, você faz uma anamnese tanto do local, né, o antes, o durante e o depois, porque depois tem um acompanhamento, né? Então, assim, na janela, de repente, você vai ter que colocar um pingente, você tem que trocar isso daqui, porque, né? Então, tem algumas coisas, vamos dizer, que são emblemáticas, né? Elas acabam sendo... Eu acredito que solta os olhos, né? É um olhar, porque é um detector, né? Eu vou detectar aquilo que está fora de ordem. Porque depois, então, se as coisas estão harmonizadas, porque o objetivo do Feng Shui é criar exatamente a harmonia, não é? Criar equilíbrio energético para que o Qi, como energia, se concentre ali e, portanto, que a casa seja o nosso carregador, não é? Ao fim e ao cabo. Mas a casa, quando é engraçado que depois essa situação como é engraçado como a pessoa entra sem saber de nada, ou que eu ou outro consultor, ou que a casa foi trabalhada do ponto de vista do Feng Shui. Mas qualquer pessoa que entra depois, olha, ou então faz perguntas. Isto é muito típico nosso, não achas, Daniel? Que é, olha, porquê tens aquilo ali? Olha, tens aquilo ali. Olha, mas porquê? Oi? A pessoa percebe, a pessoa nota. Não é? A pessoa nota. A pessoa sente, a pessoa depois torna-se sensível a esse grau de harmonia e de equilíbrio. É muito interessante. Muito, muito interessante.
João, a minha pergunta ia fugir agora aqui um bocadinho desta questão das casas e ia se cingir mais na questão pessoal. É possível fazer-se uma consulta de Feng Shui direcionado à própria pessoa? Sim e não. Passo a explicar. Do ponto de vista estritamente tradicional, não é? O Feng Shui é utilizado para espaços, não é? Contudo, o Feng Shui está no conjunto da arte da forma. E nós, pessoas, seres humanos, temos uma forma, não é? Eu tenho 1,5 m, sou morena, tu és alto, tens 1,80 m e tal, ok? Então, cada um tem a sua forma. O que o chinês, na sua tradição, diz é que eu posso ler a pessoa com os mesmos princípios que eu utilizo no Feng Shui. Por exemplo, porque vamos lá ver, porque para eles, o que é verdade para uma arte tem que ser verdade para as outras 4. Se uma arte desmente algo ou vem provar que algo que esta arte defende não é correto, isto cai por terra para todas, não é? Por exemplo, a planta em chinês põe o sul para cima, em vez de pôr o norte, não é? Por exemplo, nós, seres humanos, não é? O médico de medicina tradicional chinesa diz-nos que nós temos um ponto aqui, não é? Portanto, que a cabeça é o ponto mais quente do nosso corpo e, portanto, que nós temos aqui um ponto. Eu não estudei medicina tradicional chinesa, sou um ignorante nisso, mas temos um ponto que é exatamente o ponto que depois gera exatamente o fogo em todo o corpo. Então, desse ponto de vista, os princípios que são válidos para o Feng Shui são válidos para tudo. Então, eu sou uma pessoa água, não é? Da mesma forma que há casas com uma matriz energética, água. Há pessoas, árvore, por exemplo, são aquelas pessoas muito fininhas, muito magrinhas, com o rosto muito longilíneo, estão a ver. Eu lembro sempre da Gisele Bündchen, ela é uma árvore autêntica. É o que é para os chineses uma pessoa árvore. Estão a ver? É uma pessoa longilínea, portanto, todo até o comprimento dos ossos das pernas, portanto, é longo, tal como o tronco de uma árvore. Estão a ver? O próprio formato do rosto é... Eles estudam rostos. O chinês tem uma disciplina em que estuda rostos, em que estuda mãos. Então, desse ponto de vista, eu posso utilizar os princípios do Feng Shui para analisar a pessoa. É interessante porque a própria Gisele, ela é caranguejo, ela é canceriana. Então, ela é água. A essência dela é água. Não sabia. Lembrei-me dela porque tenho a imagem dela. Tem, não é? E assim, ela não tem o rosto de uma canceriana, né? Geralmente, a canceriana autêntica, né, ela já tem o rosto mais redondo. Já tem a Mas não, ela tem até um rosto bastante comprido. Exato, não? Mas é pós-ascendente dela. Engraçado. Olha, Lula da Silva, solo autêntico. Aquele tronco maciço, não é? Portanto, ele tem um tronco sólido, não é? Largo, estrutura larga, não é? Mas sólido, inteiro. Aquilo é um cubo, não é?
Aquilo é um cúmulo. Não é? E então, é uma pessoa que tem, fisicamente, tem estas características. Mas lá está. Uma das coisas em Feng Shui, a primeira coisa na primeira página dos meus relatórios que vai sempre é exatamente o mapa energético da pessoa que diz isso. Então, nasceste em ano, tens uma matriz água, o teu adulto é água, a tua criança foi, não sei, foi qualquer coisa, o teu adulto é outra coisa, não é? Então, e isso é a base, não é? Isso é a base. Mas os princípios são os mesmos, não é? Então eu posso aplicar de forma as bases do Feng Shui são as mesmas para os outros. Portanto, eu posso olhar para a pessoa e dizer, eu já tenho a visão treinada, não é? Então eu digo, aquela pessoa, olha, tens corpo de tal. E depois sou uma desbocada que pergunto, olha lá. Às vezes tenho alguns dissabores, porque depois não... Olha, em que ano é que nasceu? E às vezes a coisa não corre bem, não é? As pessoas às vezes levam a mal. Mas pronto, às vezes, só para confirmar. Ok, então nasceste em ano tal. Muito bem, pimba. Água, metal, ajuda logo. João, se alguém quiser fazer uma consulta contigo, se alguém te quiser contactar, como é que pode fazê-lo? Então, eu estou no Instagram, estou no Facebook, como The Oriental Way, que é ao fim e ao cabo aquilo que foi a história que eu vos contei logo no início, não é? Que ao fim e ao cabo é aquilo com que eu trabalho, é com esta perspectiva, não é? É com a perspectiva oriental. Então, deste ponto de vista, daí o nome, não é? Então, deste ponto de vista, eu ofereço uma série de serviços e tem o meu e-mail, tem o meu contacto no Instagram, no Facebook. The Oriental Way. É só procurar e encontram-me com certeza. E você no Facebook estás como? No Facebook? The Oriental Way mesmo. The Oriental Way. No Instagram também? E você já tem o seu canal no YouTube também? Essa coisa é que ainda estou, no canal do YouTube ainda não tenho grandes, como direi, esta coisa da gente de estudar coisas antigas. Depois, a relação com estas modernices nem sempre é a mais veloz. Entendi. Não é? E você dá curso também? Tenho dado formação online, tão especialmente agora dada esta situação que vivemos, desde 2020 tenho dado formação online no Zoom, quer sobre Feng Shui. E João, é isso que eu te ia perguntar. Da tua formação, o que é que a pessoa pode esperar? De uma formação tua, o que é então, eu costumo, como quem me procura, não, são grupos ou que já querem uma coisa em particular, então eu construo a formação para responder a essas necessidades. Então, tem-me acontecido, por exemplo, tenho pedido formação, por exemplo, de introdução ao Feng Shui. Então, por onde é que eu começo? É Feng Shui 1.0, não é? Então, por onde é que eu começo? Por onde é que eu começo a olhar? Por onde é que eu pego no modelo, não é? Tenho feito sobre isso, até depois disso as pessoas ficaram tão satisfeitas que depois fiz peguei na turma e fiz uma outra sessão de formação, outro ciclo de formação com divisão a divisão, então em que estudamos, olha, hoje é para o quarto, para a semana é para a sala, depois é para a cozinha, depois fizemos isso. Por exemplo, a astrologia chinesa, não imaginam o interesse que isto tem suscitado nas pessoas, tem pedido, porque as pessoas conhecem
lá está a astrologia ocidental, não é? Com um mapa redondo, não é? Com as casas, distribuído com os 12 signos, não é? Com as 12 casas e com os signos, com os graus, tudo isso, não é? E a tradição chinesa também tem a sua astrologia, não é? Mas que é completamente diferente, que é um retângulo com 8 caracteres, não é? Porque vai pelo próprio Feng Shui, vai seguindo as áreas do próprio Feng Shui? Não, vai seguindo aqui não é bem, não é, ou seja, não é espacial no sentido norte-sul, ou é, ok? Não é bem espacial, é temporal, ou seja, então, se eu nasci no ano X, aquele ano tem 2 caracteres, são os caracteres do ano, um em cima, e eu coloco um em cima e o outro em baixo. Se eu nasci em dezembro, eu vou ter outros 2 caracteres. Para aquele mês daquele ano, eu tenho um caractere em cima e um caractere em baixo. Para aquele dia daquele mês daquele ano, eu tenho outros 2 caracteres, um em cima e outro em baixo. E para a hora em que eu nasci, naquele dia, daquele mês, daquele ano, eu vou ter outros 2 caracteres, um em cima e outro em baixo. Então, esta é a base. Entendi. Não é? Então, o mapa é baseado nisto, que é o meu livro de cabeceira. O que é isto? É um calendário chinês. Uau! É o chamado calendário dos 10.000 anos, obviamente não tem aqui 10.000 anos. 10.000 anos ou 10.000 é a forma tradicional dos chineses dizerem muito. Não é? Então o chinês diz que o mundo ou que a Terra é o local das 10.000 coisas. Ou seja, é o local de tudo, não é? Então o calendário é o sítio onde estão os anos todos. Então, não sei se conseguem ver se tem este formato. É uma efeméride diferente. Correto. É um conjunto das efemérides, tal e qual, Débora. É uma efeméride diferente. Interessante. Então, por exemplo, porque o horóscopo chinês, eles são os 12 animais, não é isso? Correto. São os 12 animais. Começa com o rato e termina com o javali ou porco. Correto. Né? É verdade. E tem a correspondência do horóscopo chinês com o horóscopo com o zodíaco. Então, por exemplo... Essa é uma maravilha. Se juntasse essas 2 astrologias, eu acho que se ganharia imenso. Sim, ganha. Ou seja, a pessoa que procura informação, não é? Ganharia imenso com isso. Ganharia imenso know-how sobre si própria, não é? Sim. E depois sobre os trânsitos que está a passar. Depois, com certeza. Há o mapa dos trânsitos também, com um caractere em cima e um caractere em baixo, durante toda a vida, não é? Então, Eu, por exemplo, nasci num ano em que as chinesas abortavam as crianças, né? De tão bonzinho que é, cavalo de fogo, né? Ou seja, tão fofa, tão meiga, né? Mas que a correspondência aqui no Brasil é o signo de Gêmeos, né? Porque não no Brasil, mas assim, a correspondência de cavalo é exato. E o elemento fogo, né? Porque aí tem um de madeira, tem um de metal, tem um de água e tal, né? Então, assim, é só fácil, né? O cavalo de fogo, cavalo de fogo. Nós temos que ver a situação do cavalo de fogo à luz. Vamos ver. A sociedade chinesa, hoje, se hoje a sociedade chinesa não é bem uma democracia, não é? Estou a ser um bocado eufemística, não é? Não é bem uma democracia, não é? Há 40 anos, menos era. Há 100 anos, menos democracia era. Quer dizer, nós estamos vamos lá ver. Foi preciso o Mao Tse-tung, não é? Com
a sua devastação, ele foi um rolo compressor que devastou este conhecimento, não é? Ele passou por cima como um bulldozer, não é? Ele derrubou tudo, só não derrubou porque alguns mestres conseguiram fugir, não é? Para Taiwan e para Hong Kong e para outros sítios, não é? Para os Estados Unidos, etc. Depois que acabaram nos Estados Unidos, etc. E acabaram até a dar consultas ao antigo presidente dos Estados Unidos quando estava falido, que uma senhora até recuperou o seu hotel e por isso é que ele ficou rico outra vez, etc. Feng Shui. Consultas de Feng Shui do hotel do Donald Trump. Detalhe. Pronto, lá estou eu, a água a perder-me. Mas o que eu queria dizer era que, então, o Mao Tse-tung foi um rolo compressor que devastou tudo, não é? Mas, ao fim e ao cabo, foi disso, dessa devastação total, veio uma coisa boa, que foi a oportunidade de nós, ocidentais, termos acesso a isso. Porque senão, hoje, nós estávamos aqui a falar de outra coisa. Podíamos estar a falar de uma outra coisa completamente interessante ou igualmente interessante. Mas disto não estávamos a falar porque não tínhamos acesso. Ponto. Não é? Portanto, alguma coisa boa surgiu daqui, que foi esta oportunidade de nós, ocidentais, termos acesso a esta lente, a esta visão, a este olhar, esta forma interessantíssima de olhar para tudo. Não é? Mas a questão não deixa, ou seja, mas isto que chegou até nós não deixa de ser o resultado de uma sociedade milenar com determinadas características. Não é? Por exemplo, quando se lê o livro das mutações, não é? O I Ching, não é? E quando se lê o Confúcio, outros, não é? O pai de família. O pai de família. Não é? Portanto, estamos a falar de uma sociedade que nós hoje podemos apelidar de patriarcal. Não é? Então, nesse sentido, o cavalo de fogo é uma energia, mas associada naquela visão a uma vertente mais yang, não é? Logo, masculina. Não é? E o papel da mãe de família é um papel, obviamente, mais yin, portanto, mais acolhedor, agregador, galinha que cobre os seus pintinhos, ok? Obviamente. Exatamente. Um cavalo de fogo corta os pulsos e diz, não, eu não quero isso para mim. Deus me livre, não é? Então, o cavalo de fogo, da mesma maneira que eu tenho um exemplo, agora eu posso contar, mas para vocês verem como as coisas são e como nós às vezes perdemos um bocadinho a noção, nós estamos tão habituados ao nosso mundo e à nossa perspectiva e à nossa lente ocidental, que há às vezes coisas que nós nem temos consciência de quanto isso tolda a nossa visão. Eu tive aulas de caligrafia chinesa, portanto, a tradição chinesa tem duas grandes disciplinas, duas grandes artes primordiais, que é a pintura e a caligrafia, não é? E eu tive durante anos a sorte, a bênção, de ter aulas com um calígrafo chinês em Lisboa. Olha. E o senhor, eu tenho por ele uma gratidão sem fim, porque ele me ensinava em segredo. Ele não tinha autorização para ensinar ninguém. Então eu ia à casa dele, durante anos, eu tinha semanalmente 2 horas de aulas com ele, e tornámos amigos, não é? E tenho por ele um carinho e uma gratidão sem fim. Mas para vocês verem, às tantas ele pergunta-me, portanto, às tantas depois foi-se desenvolvendo uma relação, não é? E às tantas ele pergunta, nós falávamos em inglês, porque embora ele arranhasse o português, era mais fácil e fluida a comunicação em inglês. Então às tantas ele pergunta, Maria, ele trata-me por Maria, porque João é um som difícil para eles fazerem, para articularem, não é? Então ele dizia, Maria, olha, se eu comprar uma casa em Portugal, durante quanto tempo é que essa casa é minha? E eu,
olhei para ele e não percebi o início. Eu demorei a perceber. E eu, mas o que é que ele me está a perguntar? Eu já sabia bem. Espera aí, eu não estou a perceber, há aqui qualquer coisa que me está a falhar. O que é que ele quer saber? E eu disse, professor, a casa é, se comprar uma casa em Portugal, a casa é sempre sua e será da sua filha, porque eu depois conheci a mulher, conheci a esposa, conheci a filha. A casa será sua sempre e dos seus descendentes, da sua filha e dos descendentes da sua filha. E o senhor olhou assim para mim, abriu os olhos, como se eu lhe tivesse feito uma revelação de Deus Nosso Senhor. Às tantas eu percebi. Às tantas é que me caiu a ficha. Espera. Na China, a casa não é deles. A casa é do Estado. Eles alugam ao Estado. Eles não têm a noção da posse. Estão a ver? Nós partimos de um pressuposto tão nosso Sim. que eles não têm. Que eles não têm. Então, para ele foi uma surpresa completa perceber que se comprasse uma casa em Portugal, não só a casa era sempre dele, não tinha que a devolver, como ainda ficava para a filha dele e para os filhos da filha dele. E às tantas ele depois explicando. Sabes, Maria, nós alugamos uma casa ao Estado por 80 anos, por 90 anos. E é assim que funciona. E estamos a lidar com uma pessoa que tinha, que era, ele depois teve que voltar, não é? Portanto, ele representava o Estado chinês em Portugal, portanto, ele depois foi chamado a regressar a casa, não é? Porque ele queria permanecer, ele gostava muito daqui, ele queria cá permanecer, mas o Estado chinês mandou-o regressar e ele voltou à sua universidade, ele era professor universitário, não é? Na China e lá voltou e teve que voltar. Fui-me lá despedir, lembro-me, e pronto. Mas para vos dizer, estão a ver como às vezes, quando lidamos com estas coisas, sabem? Quando lidamos com I Chings, com estas coisas de cavalo de fogo, as meninas eram... Então, nós temos esta formação, ou seja, de formação, não é de formação no mau sentido, nós temos a nossa visão. Não é? É claro que é assim, porque nós nascemos aqui, nós não nascemos lá, nós fomos criadas aqui, não fomos criados lá, não é? Portanto, isso é perfeitamente normal, não é? O que em bom rigor a gente não pode julgar assim, é mau, claro, mas não era só para as meninas nascidas em ano de cavalo de fogo. Houve um tempo em que era para todas as meninas, não é? Até eles perceberam que a coisa não estava a correr muito bem, não é? Que a coisa não estava a correr de acordo com os seus planos, não é? É verdade. Mas isto para vos dizer, claro, que se cometeram atrocidades, não é? A questão da política do filho único é uma atrocidade, não é? Sim. Não é? Eu não quero ter filhos. Muito bem, então, mas se a Débora quiser ter 15, então não está no seu direito. Está tanto no seu direito como ele não ter, não é? À luz desta visão que é nossa, não é? Com certeza. Então, mas isto a deles é a deles. A deles é da história deles e não... É verdade. João, entrando aqui um bocadinho já na reta final, tu podes, achas bem, deixar o teu contacto para que as pessoas possam contactar no sentido de conseguirem marcar uma consulta contigo? Com certeza, querem que deixe no bate-papo ou por escrito, ou querem que diga? Não quero que nos digas aqui agora, para ficar gravado em vídeo e as pessoas que estiverem a ouvir poderem tomar nota. Nota, muito bem. Então, podem me contactar através do endereço de e-mail
M, tudo letras minúsculas, M-A-R-I-E, Almeida, M-A-R-I-E-J-O Almeida, @gmail.com. Ou, se estiverem em Portugal, através do 9662-17852. Fantástico. Podem E consultar também as páginas, se quiserem, da Oriental Way, quer no Instagram, quer da no Oriental Way, exatamente. Muito bem, eu ia tocar nesse assunto. João, é sempre um prazer, tu és uma pessoa fantástica. Eu depois começo a falar, falo e não me calo, sou horrível. Não, muito pelo contrário. Nós já nos conhecemos aqui há alguns anos e tu continuas a ser esta pessoa que, quando mergulha em algo, mergulha e aprofunda e trazes esta profundidade que é tão, às vezes, O tão água. importante. Eu dos água é assim. E não só esta profundidade, como este entusiasmo muito característico teu. Eu gosto. E realmente o que eu mais admiro em ti, a forma como tu transmites realmente o teu saber, é soberbo e é fantástico. Eu tenho o privilégio de te poder conhecer. Obrigada. E agradeço imenso por esse facto. Muito, muito obrigado por ter estado connosco aqui hoje. Obrigada sou eu pelo convite e pela vossa gentileza e enfim, por também permitirem que eu fale de uma coisa que eu gosto tanto, não é? De um assunto que eu gosto tanto e que me diz tanto. Não, eu não. Obrigada pelo convite. Não dá para notar que você gosta, não. Dá para notar que você ama, né? Porque os seus olhos brilham, né? Então, assim, dá gosto de ver como você, assim, passou, além de passar o conhecimento, e, assim, entusiasmou e deu vontade de falar assim, quero aprender isso agora também. Não, eu tive a sorte de encontrar ao longo do caminho pessoas que me abriram os olhos. E quando começas a ver, já não há volta atrás. Não dá. Então, isso tem um valor. Eu falo assim porque para mim é muito valioso. Para mim tem muito valor. Não é? Então, mesmo. quando outras pessoas demonstram interesse naquilo que para mim é tão valioso, para mim é uma alegria. Então, quando eu for para Portugal, a gente vai marcar um café e a gente vai tricotar. Tá bom? E quando se vier a São Paulo, marcaremos também. Seja muito bem-vinda. Em São Paulo, então, há uma loja que me disseram que tem cristais, são não sei quantos andares, só uma loja que São tem cristais. 3 andares, chama Legep, não vou fazer propaganda, mas já que você falou da loja, e fica a mais ou menos uns 3 quilômetros da minha casa. Então... Meu Deus! Por exemplo, essas pulseiras são de lá. Ai, que bênção! Isso é uma bênção! Agora, essa casa tem ótimo Portugal. Pronto, também temos cá. Exatamente. Também nos chega cá boas coisas a este nível também do Brasil. Exatamente. Mas tenho todo o gosto de devem conhecer pessoalmente. Obrigada, Daniel, pelo convite. Obrigado. Por te rever e sou muito grata por se terem lembrado de mim. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado também aos nossos participantes do Tarot News que nos acompanham. Um grande, grande beijinho para vocês. Na próxima edição iremos ter outros convidados, mas isso ficará para depois, porque hoje a estreia e o momento é da Maria João Almeida. Exatamente. Profissional de Feng Shui e amiga pessoal minha. Obrigado, João, por tudo. Obrigada, eu. Muito obrigada. Eu quero agradecer e dizer assim, você gostou da nossa entrevista? Passa para o seu amigo. Mostra vamos dizer assim, este momento onde ele vai aprender uma série de coisas interessantes. Deixe o seu gostei, deixe o seu like, assine os nossos canais e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.